pessoal, como a gente vinha dizendo, a aula de hoje vai ser uma aula voltada mais para a revisão do conteúdo que a gente abordou aí durante essas 5 semanas. Tanto eu como o professor Marcos, a gente vai estar tentando dar um novo enfoque para algumas coisas que a gente já viu, ou até mesmo estar dando uma repetida para dar uma frisada nesse conteúdo extenso, tá? Vocês vão reparar que a aula hoje vai ser um pouco extensa, ela tem 37 slides. O fato de vocês não terem a atividade para estar realizando faz com que a gente tenha um pouquinho a mais de tempo para estar discorrendo todo o conteúdo. A gente vai tentar abordar hoje os principais pontos da segurança da informação, como, por exemplo, o firewall, os mecanismos de controle. A gente vai estar falando um pouco dos problemas novamente, falando da questão da engenharia social, que é um ponto bem importante, e a gente vai tentar trazer isso de uma forma um pouco mais resumida, mas de forma que não prejudiquem vocês. Professor Marcos, alguma consideração sobre a aula de hoje? Toda a revisão, né, do que foi dado, dos conceitos, das definições, uma revisão geral vai ser bem rápida, pincelada e necessário que mantenha sempre bastante estudo, bastante dedicação. Vamos lá, pessoal, vamos aqui no quadro. O conteúdo da aula de hoje a gente vai tentar abordar princípios de segurança da informação, problemas e mecanismos de segurança da informação. Novamente a gente fala de criptografia, vamos falar um pouco de assinatura digital, autoridade certificadora, firewall, que é um ponto bem importante, e por último a gente vai falar de auditoria, que foi o nosso último assunto na aula, tá? Vamos aqui para o primeiro slide. Desculpa, vamos para os objetivos. Nós temos como os objetivos de hoje entender os principais conceitos concernentes à segurança da informação, que é o foco da nossa disciplina. A gente vai tentar compreender bem. Eu gostaria que vocês marcassem essas palavras porque elas ajudam a gente a interpretar ao longo da caminhada. Compreender os principais mecanismos que tratam de segurança da informação, né? Que tratam, e quando a gente fala em tratar, a gente está falando em abordar. E por último, a gente está reconhecer os princípios de segurança da informação abordados durante todo o percurso da nossa disciplina, pessoal. Bom, quando nós começamos a disciplina, vamos aqui no quadro, a gente tratou bastante dessa questão dos princípios da segurança da informação. É muito importante que fique claro para vocês esses 3 princípios, tá? É muito importante que eles fiquem fixos, por quê? Eles vão dar a base para tudo aquilo que a gente vai estudar em segurança da informação. O princípio da confidencialidade traz o seguinte: garante que somente pessoas autorizadas terão acesso às informações. Ou seja, a gente tem que ter certeza de que as pessoas que vão acessar essa informação são as pessoas que devem acessar essa informação. Ela tem que ser confidencial, ela tem que chegar para quem deve chegar. O nosso segundo princípio traz a disponibilidade, que garante o acesso. Olha só a palavra que define disponibilidade. O acesso à informação no momento desejado, tá? Não é a qualquer hora, não é a qualquer tempo, é no momento desejado. E por último a gente vai falar de integridade, né? Que garante a exatidão, ou seja, a informação é aquilo que ela tem que ser. E completeza nas informações, ou seja, que elas não serão alteradas, tá? Na apostila, no caderno de vocês, a gente também tratou de autenticidade e de legalidade, né, que são 2 princípios que também precisam ser levados em consideração. Tem um terceiro ponto que é o chamado não repúdio, desses que ficaram de fora dos slides, mas eles são princípios secundários e eles acabam se encaixando de alguma forma dentro desses outros 3. Então, a gente vai abordar ele de uma forma um pouco mais distante dos 3 princípios fundamentais, mas sabendo que eles existem, tá? Então, fica para a recordação: confidencialidade, disponibilidade, integridade, não repúdio, autenticidade e legalidade. Esses são os princípios que a gente vai trabalhar. Professor Marcos? Bom, como o senhor falou aí, esses 3 primeiros aí são conhecidos como CID, né, para facilitar a memorização. Isso. Confidencialidade, disponibilidade, integridade. CID, os 3 pilares da segurança da informação. Os demais agregam, mas são como base fundamental neles, né? Perfeito, professor. Isso tem que ficar bem massificado e entendido. Vamos lá, pessoal. Aqui eu só completando o legalidade, né? Que a gente falou em garantia de que as informações foram produzidas e estão dentro da lei. E depois o autenticidade, que é a garantia de que no processo de comunicação os interlocutores são exatamente quem dizem ser e que as informações não sofreram, né, nenhum tipo de alteração. A gente vai falar bastante disso quando a gente estiver tratando lá da assinatura digital, quando a gente estiver tratando do certificado digital, que é o quê? Mecanismos, que são eles mecanismos que tentam garantir essa autenticidade, garantir que a organização ou o órgão ao qual a gente está tentando acessar ou enviar as informações é quem ele realmente diz ser e que eles garantam que eu sou quem eu digo que sou. Então, quando a gente vai tratando de autenticidade, a gente vai falar daqui a pouquinho alguns mecanismos bem mais práticos. No segundo ponto, a gente tentou abordar bastante a questão das ameaças. Vamos aqui no quadro.
existem tipos de ameaças, de acordo com cada disciplina. Sêmula traz o seguinte: as naturais, as involuntárias e as voluntárias. Vamos trabalhar cada uma delas, pessoal. As naturais são decorrentes de fenômenos da natureza, como o próprio nome já deixa claro. As involuntárias são inconscientes, olha só, inconscientes. Então, a gente não pode cometer erros aqui nesses dois pontos, como acidentes, por exemplo. E as voluntárias são propositais, normalmente causadas por agentes humanos, como os hackers. Tá? É muito importante que esses três conceitos fiquem bem claros. Voluntárias, naturais, involuntárias, por quê? Eu preciso distinguir o que é cada tipo de ameaça dentro do meu ambiente. Eu preciso saber o tipo da ameaça para projetar uma segurança, um mecanismo de segurança para me proteger dessa ameaça. Então eu entender o que é uma ameaça natural, o que é uma ameaça voluntária, o que é uma ameaça involuntária, é o primeiro ponto para eu poder conseguir definir esse mecanismo que vai me defender disso. Fazer algum comentário, professor? Só para diferenciar um pouquinho melhor com o exemplo ali, entre a involuntária e a voluntária, aliás, sobre as naturais e as involuntárias são o seguinte: as naturais são os possíveis acidentes da natureza, e as involuntárias podem ser ocasionadas, por exemplo, por a parte operacional de um usuário. O usuário pode acidentalmente deletar uma pasta, um arquivo, e acabar perdendo aquela informação, ou arquivo, ou diretórios inteiros. Perfeito, professor. Seguindo, pessoal, após as ameaças, o nosso segundo problema referente à segurança da informação que a gente tratou foram os riscos, pessoal. Nós definimos o risco como a probabilidade de ocorrência de problemas. Probabilidade, ou seja, a gente vai trabalhar com números. Qual a chance que isso pode me acontecer? O acesso à internet é, hoje, uma enorme fonte de riscos de forma geral para a organização. Por que essa internet é uma fonte de risco? Porque a internet possibilita uma conexão direta entre todos os equipamentos da empresa com o mundo exterior. E se isso existe, se existe essa ligação, eu estou vulnerável a possíveis agentes externos que possam me atacar através dela. Então, por isso que a internet hoje representa, se não o maior problema ou o maior risco que a gente tem quando se trata de segurança da informação, tá? É muito importante que vocês lembrem da questão da probabilidade, tá, gente? Porque o que é o risco? O risco é a chance que aquilo tem de dar errado, ou seja, de ocorrer um problema, uma falha. E qual que é o nosso principal objetivo aqui? É definir quais os problemas que nós podemos ter, para quê? Para implementar medidas de segurança para que esses problemas não venham ocorrer, né? A gente tem que estar tentando ser proativo. Por quê? Porque a proatividade, ela faz com que nós não tenhamos que ser reativos. O que é ser reativo? É já ter o problema ocorrido e nós temos que resolver. A proatividade é nós podermos evitar que ele ocorra, tá? Vamos seguindo aqui. Bom, a gente trouxe agora a classificação das vulnerabilidades. A gente tem aqui as tecnológicas, as físicas e as humanas. Vamos falar primeiro das tecnológicas. A gente já tinha marcado algumas palavrinhas. Envolvem todos os componentes tecnológicos, físicos ou lógicos, gente. Quando a gente fala em físico, a gente está falando de hardware. Lembrando o que é hardware? Todo aquele equipamento que tem a parte física dele, aquilo é denominado hardware. E quando a gente fala em parte lógica, são todos os sistemas, bancos de dados, a internet, os sistemas que a gente usa, todos esses rapazes são lógicos, tá? Físicas, representadas pelo ambiente físico, instalações e etc. Quando a gente fala dos físicos, a gente está tratando ali do prédio, das portas, dos portões, da garagem, de tudo aquilo que comporta o nosso ambiente tecnológico e o nosso ambiente social. Toda aquela estrutura física que a gente está inserido dentro, que representa o campo físico da organização, vai ser tratado como uma vulnerabilidade do tipo física. Mais abaixo a gente trouxe as humanas, né? Envolvem todo o fator humano que compõe a organização de alguma forma. Vale lembrar, é sempre bem necessário que a gente relembre o quê? Que a organização, mesmo que haja computadores, informações, bancos de dados, sistemas, ela é composta por pessoas. Pessoas estão sujeitas a erros, a falhas, a riscos. Então a gente precisa ter sempre a consciência de que há pessoas nessa organização. E como há pessoas, nós devemos pensar sempre que podem haver falhas, que podem haver vulnerabilidades quanto a essas pessoas. É muito importante a gente estar sempre atento ao fator humano. Quando a gente for falar dessas vulnerabilidades, os fatores físicos ou os fatores tecnológicos, eles são mais fáceis de se determinar alguma coisa, porque na teoria, na maioria das vezes, né, nem sempre ocorre como a gente espera, a gente já tem testes
preparados para a estrutura física, a gente sabe o que pode acontecer com uma estrutura física, a gente sabe o que pode acontecer com o sistema ou com o hardware, mas a gente nunca vai conseguir prever o que pode ser feito com o ser humano, né? Qual a próxima atitude de um ser humano. Então essas vulnerabilidades precisam ficar bem fixas, pessoal. Isso é um assunto de prova e é um assunto bem interessante. Professor Marcos? Perfeito, como foi dito pelo professor, aí a parte humana é a parte que mais pesa, né? A parte que tem mais variação, no caso, a parte tecnológica e física, a gente tem como, é mais fácil, temos mais ferramentas para proteger e resguardar. Agora a parte do ser humano, que tem vontade própria, né? Verdade. Esse é mais complicado, mas se trata com treinamentos, com penalidades, com restrições políticas, enfim. Perfeito, professor Marcos. Bom, pessoal, agora falando ainda dos problemas, a gente vai entrar nas falhas, né? As falhas têm como conceito de ser algo muito próximo do conceito de vulnerabilidade. Podemos marcar aqui como ponto central a falta de ação por parte da própria organização. Então, a gente já tinha falado nas aulas anteriores o que era a vulnerabilidade. A vulnerabilidade era um possível ponto que podia ser explorado, do qual não teria conhecimento ou do qual eu não saberia como me proteger. Já na falha, a gente tem a noção de que existe aquela vulnerabilidade e se nós não fazemos nada a respeito daquilo, nós temos uma falha, né? E essa falha precisa ser corrigida o quanto antes. Nós vamos voltar de novo naquela questão de ser proativo e de ser reativo. A falha foi encontrada. Se eu não fizer nada, ela pode se tornar um grande problema. Se a gente tratar essa falha, a garantia não é uma garantia, mas nós temos mais mecanismos de controle para ter certeza de que não vai acontecer nada. Então, eu sei que há uma vulnerabilidade, se não faço nada a respeito, eu tenho uma falha. Então, falamos de ameaças, riscos, vulnerabilidades e falhas, tá? É muito importante que a gente guarde esses problemas, porque nós vamos basear a nossa política de segurança, os nossos mecanismos de segurança, nesses 4 pontos que são necessários serem resolvidos para que a informação possa ter segurança dentro do ambiente organizacional. É muito importante que a gente lembre desses 4 pontos para nós podermos nos resguardar, tá? Vamos aqui agora falar de mecanismos. A gente começou falando das falhas e agora a gente vai tentar entrar, pessoal, nesses pontos que a gente tem como controlar, né, esses ambientes e torná-los mais seguros. O primeiro que a gente trouxe para rever foi o controle de pessoal. Como vimos anteriormente, a organização é formada por pessoas e a gente vai frisar isso o tempo inteiro. Essa disciplina é uma disciplina muito superficial naquilo que a gente gostaria de falar sobre segurança da informação. E a gente precisa deixar bem claro que o foco central, mesmo se tratando de segurança da informação, são as pessoas. A gente acaba fazendo tudo de uma forma para que as pessoas consigam ter determinados níveis de segurança quando forem tratar de alguma coisa. Então, não estranhem se nós falarmos demais de pessoas, de quadro social, de engenharia social ou de fatores sociais e humanos. Por quê? Porque esse é o foco das nossas disciplinas. Mesmo sendo um campo das exatas ali perto da informática, isso vai ser um foco constante, tá? E para que haja um controle consistente das informações, é necessário anteriormente um controle destas pessoas que compõem o ambiente organizacional. Há uma necessidade real de processos burocráticos que visem garantir a autenticidade dos colaboradores da organização. Eu vou marcar aqui no quadro, pessoal, algumas palavras que a gente pode assustar um pouquinho, né? Burocráticos e autenticidade, que a gente já trouxe de mais cedo. A burocracia. A burocracia é necessária para que a gente consiga manter níveis mínimos de controle. A burocracia ela não pode ser entendida como algo que pretende travar a organização. A burocracia ela deve ser entendida de forma que seja algo que possibilite um controle mais fácil. O excesso de burocracia, sim, traz uma espécie de lentidão para o serviço, traz uma determinada complicação. Mas o objetivo principal da burocracia não é esse. É o quê? É me criar mecanismos de controle que me permitam gerenciar não só os meus ativos, mas tudo aquilo que tem em volta de mim, desde um documento até uma pessoa. Aí assim também eu posso tratar das minhas informações. Professor Marcos, fala de controle pessoal. Interessante essa parte de controle pessoal, é que vejo que hoje a gente foi desenvolvido, né, muitos mecanismos e é uma prioridade identificar cada procedimento de um usuário, de um operador de um sistema que ele realiza, como criar log,
das permissões que ele precisa ter para fazer a atividade que ele precisa fazer. Então, tem muitos... a segurança da informação ela trata muito o controle da pessoa, das ações, das permissões, dos logs para fazer auditoria, porque é onde está uma vulnerabilidade, né? Perfeito, perfeito. Vamos seguindo aqui, pessoal. Bom, após falar de controles lógicos, de controles pessoais, a gente vai entrar nos controles físicos, né? Definimos como proteção física as barreiras que servem para restringir o acesso, vamos aqui no quadro, restringir o acesso direto à informação ou à infraestrutura. Portas, portões, paredes, trancas, senhas, cadeados, entre outros. É necessário compreender o perímetro de segurança. Está aqui um termo que é bem necessário que a gente deixe claro. Comumente definido em norma. Quando a gente fala em norma, preciso que a gente relembre. Quando a gente fala em norma, a gente vai estar falando da política de segurança da organização, daquela regra que a gente criou para tentar guardar a nossa informação. A gente trouxe ali a questão do perímetro de segurança, gente. O perímetro de segurança é uma área delimitada onde determinada norma vai ter seu efeito, né? Dentro de um servidor, por exemplo, de uma sala de servidor, quais são as regras para eu trabalhar ali dentro? Eu vou identificar o perímetro e vou dizer o que pode ser feito ou não. De repente, só pode entrar pessoal autorizado, somente a pessoa A ou a pessoa B pode entrar. Ou seja, definir que naquele perímetro, ou seja, na sala de servidor, apenas fulano e ciclano podem entrar. Apenas eles terão a senha para passar na porta. Isso é definir mecanismos de controle físico para determinadas áreas. Quando eu defino essa área específica onde a regra, a norma vai ser aplicada, a gente está definindo o nosso perímetro de segurança, tá? A gente falou aqui mais em cima, restringir o acesso direto à informação. O que a gente quer dizer com isso? É que eu vou criar barreiras para que apenas quem deve chegar à informação tem acesso a ela. A gente vai estar falando aqui do princípio da confidencialidade e da disponibilidade, né? Se a gente for trazer uma analogia, a gente precisa manter o nosso ambiente seguro, de forma que apenas a pessoa autorizada possa acessá-lo. E também disponível, para que quando ela precisar acessá-lo, para que ela possa acessá-lo. Vamos para o próximo slide. Controle de acesso lógico, pessoal. Faz-se necessário, neste momento, relembrar o conceito de tudo que é lógico. Softwares, bancos de dados, políticas de segurança e etc. Mas a política de segurança eu posso tocar na política de segurança. Não, você toca no documento que é ela. Mas ela são regras imaginárias que nós criamos e colocamos no papel para que sejam seguidas para que se tenha um controle, né? Então por isso que ela é considerada uma regra lógica. É importante ressaltar que todo sistema computacional está sujeito a falhas e vulnerabilidades, sejam estas do próprio sistema ou causadas por agentes externos. Como a gente falou bastante aqui, é regulamentado pela norma ISO/IEC 17799 ou, atualmente, a 27002 de 2005. Vocês vão encontrar bastante referência quanto à norma 27002 de 2005. Na prova de vocês, nas provas, né, porque são alguns modelos, dificilmente vocês vão encontrar a questão da 1799. Vocês vão se deparar muito mais com a 27002 e às vezes com a 27001, que são da mesma família. Ambas tratam de gestão da segurança da informação. Ok? Professor Marcos? Só uma observação, em relação a 17.799 e a 27.002, que são, na verdade, são a mesma, são apenas versões anteriores, né? A família 17.000 ela foi lançada primeiro, alguns anos atrás, e depois houve uma reformulação e melhorias e ajustes, e aí foi lançado junto com outras normas da família da 27.000, mas elas condizem ao mesmo assunto e ao mesmo teor. Perfeito, professor Marcos. Bom, pessoal, voltando aqui a falar de detecção de intrusão, pessoal. Existem diversas ferramentas para a detecção de intrusos em uma rede. Mecanismos para que isso não ocorra vão desde a autenticação, por meio de login e senha, isso aqui a gente está bem acostumado a trabalhar, né? Eu acho que esse aqui ninguém tem dúvida, fornecidos pela empresa, até a utilização de técnicas de criptografia, como a criptografia, que a gente também vai abordar, através de SSL ou IPsec, que já são mecanismos mais distintos. Ainda aqui no quadro, o SSL, que é o Security Socket Layer, atualmente já falamos em TLS, né, Transport Layer Security, é executado entre a camada de transporte e de aplicação do TCP/IP. Olha só, esse pedacinho, pessoal, exige que a gente já tenha um conhecimento prévio
de redes, né? Exige que a gente já tenha um pouco de conhecimento da pilha TCP/IP, das camadas física de enlace, camada de aplicação. Por quê? Porque a gente precisa entender aonde esse mecanismo vai ser aplicado e de que forma ele vai trabalhar. Então é extremamente importante que a gente tenha assim, uma interdisciplinaridade entre aquilo que a gente já estudou em redes e aquilo que a gente está estudando agora em segurança da informação. Seguindo aqui no quadro, a gente também tratou de IPsec, que é uma extensão do protocolo IP. Este pode trabalhar de duas formas, o modo de transporte e o modo túnel, descritos na RFC 2401 de Kent Atkinson. A gente fala bastante na questão do tunelamento, VPN, que são técnicas que servem para quê? Para criar um canal fechado de comunicação entre dois órgãos, entre dois links, né? Para que isso serve? Para que a gente mantenha a nossa informação segura, para que a gente consiga fechar um canal de comunicação onde apenas eu sei o que vai trafegar, sem interferência externa da internet. A gente vai falar ainda de criptografia e dessas técnicas de login e senha, que também são controles de acesso lógico. Por quê? Porque é muito importante que a gente lembre lá na política de segurança que a criação de login e senha é um dos mecanismos para acesso e autenticação do funcionário. O login sem ele serve para identificação? Serve. Serve para autenticação? Serve. Serve para a gente saber o que a pessoa pode acessar ou não? Serve também. Então a gente definir que o login sem é um mecanismo de controle, tanto lógico quanto físico, é bastante importante, tá? Professor Marcos? Deixei anotado ali os tipos de detecção de intrusão que tem aqui no quadro. Tem o tipo RIDS, que é o detecção de intrusão do host, e tem o NIDS, que é a detecção de intrusão da rede, ou seja, a área de atuação dele. No caso, os hosts, ele é um software que você instala no sistema operacional e ele detecta toda a movimentação, toda a ação suspeita e detecta isso dentro de um único servidor. Já o NIDS, que é com N, ele detecta isso na rede inteira, ele fica abaixo, atrás do firewall, né, na rede interna, e qualquer ação suspeita dentro da rede ele isola, certo. Ele detecta e isola, né? É bastante importante o que o professor Marcos está falando, pessoal, porque quando a gente trata de mecanismos de segurança da informação, e bem especificamente o IDS, que é detecção de intrusos, sistema de detecção de intrusos, vocês vão precisar desses conhecimentos um pouco mais profundos, não de uma forma tão aprofundada. O professor Marcos está aprofundando bem esse pedaço, porque ele é bem importante, ele é bem vasto, mas vocês precisam ter essa introdução sobre a questão do RIDS e do NIDS, porque detecção de intrusão é um dos campos fortes da segurança da informação quanto aos mecanismos de controle, tá? Deve cair na prova com certeza, então é bom que vocês deem uma familiarizada um pouco mais em fontes externas sobre RIDS, NIDS e IDS, que são os sistemas de detecção de intrusão. Antivírus. Parece uma coisa boba, mas não é, gente. Vamos aqui no quadro. Programa antivírus. Uma das ferramentas mais comuns, né, no meio tecnológico. Visa o quê? Prevenir ou remediar. Prevenir, evitar que ocorra. Remediar, consertar o que já ocorreu. Os sistemas contra determinados tipos de softwares que podem ser prejudiciais à organização. Pessoal, quando a gente fala em antivírus, vocês não podem pensar aqui agora naquele antivírus grátis que a gente baixa para ter em casa. Nós estamos falando de segurança da informação, nós estamos falando em organizações, nós estamos falando em ambientes maiores. É extremamente necessário que nós tenhamos um software específico para essa função que trate a nossa informação como ela deve ser tratada. Os sistemas antivírus hoje, eles são robustos, eles podem ser físicos também, assim como os firewalls, e eles precisam ser implementados de forma inteligente e de forma atualizada, né? Porque há novas ameaças a todo tempo na internet. Então é extremamente necessário que a gente mantenha o nosso sistema antivírus, nosso programa de antivírus atualizado e funcionando de forma correta, tá? O professor Marcos citou há pouco a questão dos logs. É muito importante para o administrador da segurança da informação uma constante visualização desses logs. Para quê? Para que ele possa fazer aquela auditoria, que a gente também vai falar mais para frente, daquilo que está acontecendo. Ele precisa verificar que tipo de vírus está batendo na porta dele, que tipo nunca bateu, qual é o mais comum, qual é o menos comum, qual é o mais perigoso, qual é o menos perigoso, e onde que ele vai conseguir essa informação. Boa parte dela vai estar no programa antivírus, sendo ele de qualidade, através dos logs que ele for gerando, tá? Então, antivírus precisa ser levado em consideração forte, pessoal. Não desinstalem antivírus, por favor. Backup.
outra arma que a gente precisa usar bastante quando a gente fala em segurança da informação. Vamos aqui no quadro. Refere-se à criação de cópias de segurança. A tradução de backup é cópia de segurança dos dados, comumente utilizado em banco de dados, né? A gente fala bastante da questão do backup nos bancos de dados. Deve ser implementado em nível usuário. Sim, ele deve ser implementado no nível mais básico. Quando a gente fala em nível de usuário, a gente está falando do nível mais básico, que é o último usuário da rede. O cliente mesmo, aquela pessoa que está ali trabalhando diariamente. É extremamente necessário que ele tenha um backup desses seus dados. Caso ele venha perder, e ele possa recuperar esses dados. E só em última instância, né, em último caso, que a gente de repente precise acessar o nosso servidor, dar um rollback ou precisar acessar o RAID ou alguma outra coisa para recuperar dados perdidos. Então a questão do backup em nível de usuário é necessário. Voltando aqui no quadro. Pode ser feito de forma mecânica ou automática. Existem diversos tipos como hot, diário, o diferencial e outros, né? O professor Marcos, eu lembro que ele, na aula de backups, que a gente falou de backups, ele falou da questão dos RAIDs, né? RAID 0, RAID 5, RAID 10, que são mecanismos de backup um pouco mais avançados, extremamente utilizados no meio organizacional e que podem ser implementados em casa. Por questões de estudo, questões acadêmicas, é bem importante que vocês dêem uma aprofundada nesse assunto, porque o RAID quando a gente fala de segurança da informação, ele é um assunto assim quase que trivial. É que nem o firewall, são assuntos assim que a gente precisa saber. Mesmo que superficialmente, a gente precisa saber o que é, como funciona e para que serve. Então, num ponto inicial, o RAID vai ser um backup que a gente trata de uma forma mais avançada dentro do meio organizacional. Legal? Professor Marcos? Só para falar um pouquinho sobre o RAID, o RAID ele é um backup do hardware, do HD, do disco. Então ele tem várias formas de ser implementado, a gente não dá tempo de a gente detalhar isso aqui, mas é interessante que seja estudado para quando for preparar um servidor, você sabe identificar qual é o melhor RAID, tipo de RAID você vai aplicar. Mas é interessante que ele é um backup de hardware dos discos. E assim, aí esses backups aqui que são apresentados no quadro são as técnicas usadas para fazer backup dos arquivos, dos bancos de dados, da informação do sistema de informação que seja necessária, que seja julgada essencial e necessária para no momento da restauração seja realizada. E é interessante também que essa política tem que ser feito um estudo da política de como que vai ser a política de backup, se ele é um backup diário, semanal, por hora, parcial, em função do negócio. O negócio vai te dizer se tem necessidade de fazer backup a cada 1 hora, a cada 6 horas, a cada 12, ou em um dia é o suficiente. Então o negócio, o nível de detalhamento do negócio que vai dizer qual política de backup você vai tomar. Perfeito, professor Marcos. Bom, pessoal, vamos seguindo aqui. Entrando no nosso slide 16, a gente vai falar agora desse rapaz que eu tanto repito, que a gente acabou nas últimas aulas não dando tanta importância, que é o firewall. Vamos aqui no quadro. Considerado um dos mais importantes mecanismos de defesa em sistemas computacionais, o firewall é tido como uma ferramenta essencial para a garantia de um nível aceitável de segurança de dados em organizações. Trata-se de uma espécie de barreira, como o próprio nome sugere, pois firewall, traduzido ao pé da letra, significa parede de fogo. Para quem não lembra como é que funciona, este tem uma função de intermediar a comunicação da rede interna da empresa com a internet ou com outras redes. Bom, pessoal, vamos voltar a falar desse nosso colega tão famoso e tão importante. O firewall, pessoal, ele é uma ferramenta, eu não vou mais nem dizer necessária, ele é uma ferramenta essencial, ele é uma ferramenta indispensável. Não se fala hoje em ambiente organizacional, em ambiente seguro, se a gente não tiver um firewall nesse ambiente. O firewall, de uma forma mais genérica, ele faz o quê? Ele intermedia as informações que vêm da internet e que saem da empresa. É ele que define as regras para saber o que entra e o que sai, quem entra e quem sai. Então o firewall é como se ele fosse um grande porteiro, só que de uma forma muito detalhada e muito rica daquilo que entra e sai da organização. A gente falou nas outras aulas da questão dos diversos tipos de firewall. A gente falou do firewall de borda, a gente falou do firewall pessoal por máquina, a gente falou do firewall por nível de aplicação, baseado no estado de conexão. São diversos tipos de firewall. Se a gente fosse parar para falar de firewall, a gente precisaria, eu creio que de um curso inteiro só para falar de firewall.
Mas o que a gente quer deixar claro aqui é a necessidade, a essencialidade do firewall para a gente ter um ambiente seguro. É importante que você saiba como posicionar o seu firewall e como definir as regras de trabalho do seu firewall. Como o professor Marcos falou agora há pouco, assim como na questão do backup, eu preciso entender as minhas políticas da organização. Na questão do firewall, eu também preciso entender como a minha organização trabalha para poder preparar o meu firewall. Então, o firewall, gente, independente do tipo do firewall que a gente tenha, é muito necessário que a gente entenda como a organização trabalha para que ele seja aplicado. Professor Marcos, sua área. Perfeito. O firewall, se a gente for falar de firewall, tem que ser um curso bem prolongado, de umas 120 a 160 horas aí sobre firewall, e ainda sai tendo noção sobre firewall, que as regras são muito detalhadas, é um protocolo muito grande que tem que ter de que o que é permitido entrar. É que nem a gente citou na aula passada, a gente fez uma analogia comparando ele com um porteiro. Porque imagina que se você não tem um firewall na sua rede, na sua empresa, você tem uma empresa que não tem um porteiro. Entra quem quer, vai fazer o que quer, na hora que quer, e aí a segurança não existe, né? Não existe. Perfeito. Bom, pessoal, seguindo aqui, a gente vai falar do honeypot, que a gente acabou não abordando na outra aula, mas aí a gente trouxe ele de volta para a gente entender de forma complexa. Vamos aqui no quadro. O honeypot é uma ferramenta muito interessante, pois busca expor fraquezas, olha só, expor fraquezas de forma proposital. Já vamos explicar isso. Atraindo os invasores ou software mal intencionados como uma espécie de armadilha. Isso aqui também é bem importante, ele é uma armadilha. A partir dessa invasão simulada, o objetivo é colher informações sobre o atacante de forma a proteger o sistema real. Bom, então, o que é o honeypot? Para que não fique mais dúvidas, o honeypot ele é uma espécie de armadilha mesmo. Ele é uma espécie de sistema da empresa que fica ali vulnerável, com falhas, com um nível mínimo de segurança, para que os atacantes vejam e venham até ele. Ele tem a intenção de atrair mesmo o atacante, a pessoa que quer tentar alguma coisa contra a organização. Para quê? Para a gente colher dados, saber que tipo de ataque essa pessoa quer fazer, saber que tipo de ferramenta essa pessoa está usando para atacar, saber que tipo de dados ela está atrás. Ou seja, a gente vai criar um mini sistema cheio de vulnerabilidades, cheio de falhas, cheio de possibilidades de ameaças. Para quê? Para que a gente consiga captar o máximo de informações possíveis sobre aquele agente que está tentando atacar o nosso sistema, seja ele humano ou software, né? Que nem a gente trouxe aqui, ele pode ser um invasor ou um software mal intencionado. Então o que a gente está falando? Que pode ser tanto um hacker como um sistema já rodando na internet, uma espécie de bot, que a gente deve colocar rapidinho como uma forma mais explicativa, tentando atacar essa organização. O honeypot ele é muito utilizado, tá? Ele é uma ferramenta simples de implementar, né? Em termos de segurança, a gente vai tentar abordar isso um pouco mais profundo daqui a pouquinho, quando a gente for falar nos outros mecanismos, mas ele é necessário também, não da mesma forma que o firewall, mas ele é uma ferramenta muito interessante que deve ser estudada, que deve ser conhecida, porque pouco se fala em honeypot, né? A gente precisa assim, conhecer esses mecanismos mais simples, mas que tenham uma relevância bem forte dentro do quadro da segurança. Professor Marcos, fala de honeypot? O honeypot ele é interessante porque os administradores de rede ele pode deixar um servidor, digamos assim, uma cópia do servidor com nem foi dito, com falhas proporcionais, e analisar os ataques que aquele servidor vai sofrer, as vulnerabilidades, as ferramentas que vai ser usado, quem que está tentando fazer isso, porque no momento que o atacante vai tentar fazer a ação, ele registra isso em log, ele pega quem que está fazendo o IP, a hora que ele... com quantas máquinas ele está chegando até aquele servidor, a ferramenta, o perfil daquele atacante. E nisso ele faz esse mapeamento. Dificilmente ele vai conseguir pegar, mas é uma possibilidade de pegar quem é. Mas a ideia principal é tentar identificar o que está sendo atacado, o que está sendo explorado, e tentar verificar no servidor de produção, o servidor verdadeiro, e tirar aquela vulnerabilidade, né? Fazer as correções que for necessário, aplicar os patches de correções de segurança necessários. Perfeito, professor. Perfeito. Bom, pessoal, seguindo,
Sistemas de autenticação, né? Vamos aqui no quadro. Existem diversos modelos de sistemas de autenticação. Destaque para os mais comuns, como o login e senha, que nós falamos agora há pouco. Esse é bem comum, né? A coleta de digital, chamado biometria, né? O check-in e etc, tá? O check-in é nada mais nada menos que a gente assinar uma folha de ponto só para registrar que está chegando. Fazer check-in é registrar a nossa entrada. E também o check-out, né? Que é registrar a nossa saída. A questão da biometria é bem interessante. O que é a biometria? A biometria é uma espécie de escaneamento de um determinado código, seja ele digital, retina, algum palma da mão, que me permita reconhecer um agente. Não um agente atacante, mas um agente que vai acessar o meu sistema, né? A biometria, ela é hoje muito comum e muito utilizada, mais até do que o próprio login e senha. Hoje a biometria, ela substitui em alguns casos o login e senha, que não precisa necessariamente ser descartado. A gente pode implementar um sistema de autenticação duplo, triplo, quádruplo? Pode. Eu posso implementar um login e senha seguido de uma biometria com um check-in. O que é que isso vai aumentar? Isso vai aumentar o meu nível de segurança. Mas a gente havia falado um pouco mais antes sobre a questão da burocracia. Nós temos aí pelo menos 3 métodos. O que é que isso vai gerar? Um maior gasto de tempo. Porém, a minha segurança vai ser aumentada. Seguindo, o foco aqui é gerenciar as permissões de usuário de cada usuário de forma eficaz. Eficaz, gente. A gente quer fazer com que isso seja realmente útil. A gente quer fazer com que isso realmente chegue onde tem que chegar. Se eu precisar implementar mais de um mecanismo, que assim seja. Se isso for realmente necessário, se o tipo de informações com que eu trabalho é realmente muito sigiloso e exige um nível de segurança um pouco mais elevado, que eu implemente 1, 2 ou 3 ou mais mecanismos de autenticação para que isso me garanta alguma segurança. Professor Marcos, falar sobre o sistema de autenticação? Perfeito. Resumidamente é isso, não tem muito o que detalhar, não. Perfeito, professor Marcos. Vamos seguindo, pessoal. Vamos falar agora de assinatura digital, né? A gente falou bastante da outra vez da questão da assinatura digital, da necessidade, do que é e de como funciona, da lei que rege, né? Então vamos dar mais uma olhadinha hoje. A assinatura digital, importante mecanismo que visa garantir o princípio da autenticidade. Então, se cair em prova, a assinatura digital visa garantir o princípio da confiabilidade, disponibilidade, integridade, não, da autenticidade, certificando que os comunicantes são exatamente quem deve ser. São exatamente quem devem ser. Há várias maneiras de se assinar digitalmente um documento. De forma genérica, uma assinatura típica envolve 2 processos criptográficos. O hash, que a gente falou também que era o resumo, né, que vai ser uma espécie de código gerado antes da mensagem, e depois a encriptação do hash, né? Primeiro nós vamos gerar uma espécie de resumo para aquela informação que vai ser transmitida, e depois a gente vai criar uma espécie de cápsula onde aquele resumo e aquela informação vão ser colocados, para que ela possa trafegar de forma segura. Seguindo, de acordo com a medida provisória 2200-2, qualquer documento digital tem validade legal se for certificado pela ICP Brasil. Olha só, a lei, qual que é? Medida provisória 2200-2. E ele garante que esses documentos têm validade sendo certificados pela ICP Brasil, pessoal, que é a infraestrutura de chaves públicas do Brasil. Cada país, cada região trabalha com a sua própria estrutura de chaves públicas. Nós vamos falar daqui a pouquinho da questão da criptografia, mas é bem importante que vocês lembrem da ICP Brasil e dessa medida provisória. Por quê? A assinatura digital no Brasil e em outros países é regulamentado por lei. Eu posso criar na minha organização uma espécie de assinatura digital para os meus funcionários? Posso. Só que isso vai ter validade em outros órgãos, em outras empresas? Não. Tá? É bem importante que isso fique claro, pessoal. Auditoria de acesso às informações. A auditoria aborda a coleta de informações relacionadas ao uso dos sistemas por parte dos usuários. As atividades mais comuns a partir dessas informações são o gerenciamento, o planejamento e a cobrança. Então, pessoal, olha só. O que a gente pretende mesmo com a auditoria? Gerenciar, planejar e cobrar. O mecanismo auxilia na tomada de decisão para uma reformulação da política de segurança
enfaticamente tratada, né? Caso seja necessário, ou a criação de uma política caso ela não exista. Então, é bem importante que a auditoria seja feita de tempos em tempos. Para quê? Para que a gente consiga estar mantendo nossa política atualizada. E caso a empresa não tenha uma política de segurança, ela precisa ser criada, ela precisa ser feita dentro da organização para que isso comece a ter níveis aceitáveis de segurança da informação, pessoal. A gente vai voltar a falar de auditoria um pouquinho mais para frente, tá? Vamos entrar um pouquinho agora em criptografia, vamos acabar voltando na assinatura digital, então é bem importante esse pedaço. Vamos aqui no quadro. A criptografia pode ser classificada de duas formas. Quais são elas? Simétrica, chave única, e assimétrica, chave pública. Cada uma delas possui seus próprios métodos e algoritmos para criptografar os dados. Opa. A primeira, na criptografia simétrica, nós falamos agora há pouco, também chamada de chave secreta. Olha só, tenham cuidado com esses termos, é bem importante que vocês gravem eles. A chave de decodificação é única. Então, na simétrica é única, tá? E conhecida apenas pelo remetente e pelo destinatário. Não há uma chave pública, apenas pelo remetente e pelo destinatário da mensagem. Destacamos aqui algoritmos como Blowfish, RC4, RC5, RC6, IDEA, DES, 3DS e AES, que a gente conhece porque é bastante utilizado em redes. Os algoritmos citados são diferenciados pela quantidade de bits, tá? Quantidade de bits com que cada um consegue trabalhar. Esta quantidade varia entre 40 e 256. Se cair numa prova, seja na da questão de vocês, da disciplina, seja de concurso, a quantidade de bits que uma chave simétrica consegue trabalhar, simétrica, e de repente cair lá 512, 1024, sabe que isso é falso. A chave simétrica só vai de 40 bits até 256 bits, tá? E aí a gente trouxe aqui os principais algoritmos de criptografia simétrica para que a gente fique com isso bem claro na cabeça, pessoal. Vamos falar da assimétrica. Na criptografia da chave assimétrica, também conhecida como chave pública, uma chave fica disponível para todos. Olha só, uma chave para todos que queiram enviar a mensagem e outra exclusividade daquele que receberá a mensagem criptografada, podendo assim decifrar o código. Destacam-se aqui métodos como SCC, Diffie-Hellman, bem famoso, DAS, não é o DES, é o DAS, o Elgamal, e o amplamente conhecido RSA, que é o mais famoso dele. Esses algoritmos trabalham com até 2048 bits, ou seja, 2 KB. Isso é muita coisa, gente. Se vocês imaginem a quantidade de bits, de dados, letras, números, que podem ser combinados em 2048 bits, ou seja, 2048 posições. Imaginem isso aí com letras e números, de A a Z, de 0 a 9. Então, há uma infinidade de possibilidades para a gente conseguir trabalhar. Principal diferença entre chave simétrica e chave assimétrica. A chave simétrica é uma chave única. Eu e o professor Marcos, numa criptografia simétrica, teremos a mesma chave, ABC. O Marcos só vai conseguir ler aquela mensagem se ele incluir no começo ABC. Na assimétrica, não. Todo mundo que quiser enviar tem uma chave ABC, só que ele fala, tá aqui, eu transmito com chave ABC, mas só vai poder ler quem tiver a chave CDE. Entenderam? Essa diferença de ter chaves diferentes é o que diferencia basicamente a simétrica e a assimétrica. Outra característica bem comum é o tamanho dos bits que cada um trabalha. Enquanto a simétrica vai de 40 a 256 bits, a assimétrica vai de 40 até 2048 bits. Professor Marcos? Interessante falar aí sobre essas chaves. Normalmente ele é usado, um exemplo, né? Tem vários exemplos, mas um bem prático é o e-mail. O e-mail ele usa assinatura digital e aí você tem a possibilidade de gerar a sua chave. E assim, quando você vê que tem 2048 bits, ele vai até isso, mas assim, você define isso, o tamanho que vai ser gerado da sua chave na hora que você está criando a sua chave, ali no caso para o e-mail. E aí, assim, quanto maior o tamanho da chave, mais complexa, mais processamento de máquina vai ser necessário para criptografar, mandar a mensagem e criptografar, quanto para descriptografar. Então tem todo um recurso de máquina e de rede para suportar e ver se é realmente viável para usar tudo isso. Perfeito, professor Marcos. Vamos lá, pessoal.
Ainda falando de assinatura digital, existe... Opa, acho que vou... Ah, tá. A questão dos passos. Existem diversas maneiras de se assinar um documento digitalmente. Grande parte dos processos envolve basicamente as funções a seguir, pessoal. Olha só, vamos trabalhar com 2 passos. O primeiro, em um primeiro momento, é criado o hash, né? Resumo, uma espécie de resumo criptográfico da mensagem. O processo é feito por meio de um dos algoritmos que já vimos. Estes reduzem qualquer mensagem sempre a um resumo do mesmo tamanho. Olha só, pessoal, uma coisa que eu preciso que fique claro. Ele não vai pegar a mensagem e modificar a mensagem. Ele vai pegar aquela mensagem, conservar ela daquele jeito e criar um resumo para ela. A mensagem permanece. Ela não muda, ela não é alterada. O que é feito é, cria-se um resumo que traduz aquela, que traduzido também é aquela mensagem e é posto à parte, seja ele na frente, seja ele atrás, dependendo do algoritmo. Mas então, se cair de repente em questões, se a mensagem é alterada, não, a mensagem não é alterada. O que se cria é um resumo que identifica aquela mensagem. Aquele resumo é que vai identificar a criptografia usada, tá? O processo é feito por meio de um dos algoritmos que já vimos. Esses reduzem qualquer mensagem sempre a um resumo do mesmo tamanho. Isso aqui é bem importante. O resumo ele vai ser sempre do mesmo tamanho. A frase eu fui a Roma vai ter a mesma criptografia, vai ter o mesmo resumo, independente de quando eu for fazer isso. Essa frase tem que ter sempre esse mesmo resumo, do mesmo tamanho. Se ele gerou um resumo de 4 letras, o resumo para essa frase tem que ser sempre de 4 letras. Passo 2. Após a criação do hash, ele deve ser criptografado por meio de um sistema de chave pública. O autor da mensagem deve usar sua chave privada para assinar a mensagem e armazenar o hash criptografado junto à mensagem original. Pronto. Então, primeiro, cria-se um resumo, cria-se um hash, depois pega a criptografia, encapsulo tudo, né? Coloco tudo dentro do meu método criptográfico para poder enviar. Envio através de uma chave pública e só quem tiver a chave privada poderá ter acesso a essa informação. Esse é o processo de criptografia, pessoal. Então lembre-se sempre disso. Criação do resumo, que é o hash, e depois encapsulamento dentro de uma das técnicas que podem ser utilizadas. Legal? A verificação da autenticidade, vamos aqui no quadro, do documento é feita através da geração de um novo resumo, ou seja, vai ser gerado um novo hash, a partir da mensagem recebida. O resumo gerado aqui será comparado com o assinado digitalmente. Olha só, o que foi gerado agora no recebimento é comparado ao que foi gerado no envio. Para isso é necessário descriptografar a assinatura, obtendo o hash original, que é aquele que foi enviado. Caso ele seja o mesmo, e a gente espera que seja, o hash recém-gerado, a mensagem está íntegra. Complementar a assinatura ao selo cronológico. A gente falou isso na questão do selo cronológico. Uma espécie de prazo de validade para assinatura que visa também garantir a integridade dos dados. Então, complementar a assinatura digital, a gente tem lá o selo cronológico, que é uma espécie de reloginho, né? Ou um prazo de validade, que vai fazer com que a assinatura tenha validade por um determinado espaço de tempo. Para matar esse pedacinho, pessoal, vamos falar aqui sobre a autoridade certificadora, tá? A autoridade certificadora, vamos aqui no quadro, raiz da ICP Brasil, a AC Raiz, é a primeira autoridade da cadeia de certificação. Executa as políticas de certificados e normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP Brasil, que é o órgão máximo no Brasil quando se fala de assinatura digital e certificação digital. Portanto, compete à AC Raiz emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados das autoridades certificadoras de nível imediatamente subsequente ao seu. Bom, pessoal, essa foi a nossa revisão. A gente espera que vocês tenham dado uma boa revisada, né? Tenham pego bem o conteúdo. Professor Marcos, fala mais alguma coisa para o pessoal? Bom, por enquanto foi concluído todo o assunto, né? Feito toda a revisão geral do que foi passado na nossa disciplina. Espero que tenham aprendido, espero que não tenham carregado nenhuma dúvida. E boa prova e, por enquanto, nos dispersamos por aqui. Bom, pessoal, boa prova. Tenham um ótimo estudo e uma ótima semana de aulas.